sou Juca Kfouri, estamos começando mais um ano de Juca Entrevista. Estamos começando o ano de 2012 com um dos responsáveis pelo ano de 2011 ter terminado corintiano com a conquista do pentacampeonato. Eu vou conversar com o Luiz Paulo Rosenberg, que ano passado era o homem de marketing do Corinthians e hoje é o vice-presidente eleito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas além disso, quem é Luiz Paulo Rosenberg? Antes de tudo, um corintiano, né? Numa profissão de economista, o teu lado racional fica muito desenvolvido. É o tempo todo batalhando pela busca da racionalidade, enfrentando essa briga dentro das empresas. Então você precisa ter um desaguadouro, né? E o Corinthians é isso. Graças a Deus eu consegui cultivar isso desde criança. E nós que somos sabemos quanto isso valoriza a vida, quanto isso enriquece a capacidade tua de se identificar com os outros, de ser solidário, de aprender que as grandes tristezas partilhadas diminuem, assim como as grandes alegrias partilhadas se multiplicam. Eu acho que é mais ou menos isso. Luiz Paulo, você um dia me disse, e eu confesso para você que eu fiquei até surpreso, que a seleção brasileira significa pouquíssimo, quase nada para você. Que a sua coisa é o Corinthians. Que você nem sequer gosta de futebol. Que você gosta do Corinthians. É assim mesmo ou é só uma figura de linguagem? É um exagero, assim, uma butare? Não, eu consegui passar esses 4 anos de diretor do Corinthians me mantendo invicto. Eu não vou assistir jogo de futebol que não tenha o Corinthians. Seja Barcelona, seja a seleção brasileira, o que for. O que me leva para o estádio é o Corinthians, é saber que de alguma forma eu sou parte da Fiel. Eu acho, acho que futebol sem Corinthians é pior do que cinema mudo. Eu me lembro de um episódio, claro que você também há de se lembrar, mas que para mim foi muito marcante. No dia em que o Corinthians e o Vasco decidiram o primeiro Mundial oficial da FIFA, né, de clubes, eu cheguei ao Maracanã para trabalhar na tribuna de imprensa e ao passar para ir para o meu lugar marcado, eu vejo um cidadão de cavanhaque, barba, de camiseta de basquete, com o distintivão do Corinthians, sentado nas tribunas do Maracanã. Olho, coço os olhos. E era você com a sua filha, se não me engano. A filha, filho, a gente foi em excursão. E são todos corintianos? Tudo. Na minha família, graças a Deus, ninguém escapou. Até hoje a gente também mantém um tabu. Até a minha 3ª geração de descendentes, não existe ninguém com uma peça de roupa verde. Só branco e preto, um azul é tolerado, mas verde nada. Para você, o grande rival segue sendo o Palmeiras, não é o São Paulo? Ah, sim, nem dúvida. Eu não faria esse desrespeito ao Palmeiras e trocá-lo pelo São Paulo nunca. É algo que vem enraizado. É verdade, como diretor do Corinthians, eu sinto isso na geração assim, de menos de 40 anos, não há nem comparação, né? Mas eu sou do tempo daquela história de que uma vez teve uma reunião na Federação Paulista e o presidente Palmeiras falou para do Corinthians: vamos acabar com essa história de disputa, vamos resolver isso no cara e coroa. Cara, você ganha a coroa, ganha o campeonato e a gente vai. Aí o São Paulo vai, e eu? Quando a moeda cair de pé, você vai ser campeão. E para mim, São Paulo não passa disso. O São Paulino disse que um dia a moeda caiu de pé. Começou a cair de pé, né? Parou algum tempo, né? Foi, sem dúvida. Mas me diga uma coisa, aliás, aproveitando essa esteira, né? Essa semana teve uma discussão em função das camisetas brincalhãs que o Corinthians lançou, com o negócio do 7-1, do freguês tem sempre razão e tal. A gente achando que isso incita a violência. Luiz Paulo, está difícil nesse aspecto, não está? Tratar o futebol com a leveza que, sei lá, a geração da gente, quando o garoto se acostumou, aprendeu a ver futebol desse jeito. Eu tenho uma visão muito meditada sobre isso. Eu acho que enquanto nós não tratarmos as torcidas
com o devido respeito, nós não vamos ter comportamento de gente. Mesma coisa com o metrô. Lembra quando o metrô é mantido limpinho, sem cadeiras quebradas, o povo cuida. Eu acho que tem a mesma coisa. Eu acho que tem aí uma escalada. Por que São Paulo não pode ter bandeira se todos os outros estados têm? O que eu tento fazer no Corinthians é tentar transformar a inimizade por rivalidade. Quando a gente faz essas brincadeiras, o quanto a gente brinca com São Paulo, quando a gente promove, sei lá, no dia do aniversário nosso, um deles, nós fizemos um anúncio de página inteira em branco e preto, aqui de São Paulo feio, bem contrastada a foto, e a manchete era: e daí que tem pouco verde? Esse tipo de coisa eu acho que tem que substituir a violência. A diretoria dos dois clubes assistindo os jogos juntos. É a gente mostrar que em 90 minutos toda a rivalidade deve ser aguçada, mas acabou aí, é tudo proletário, lutando pela vida, tem que desfrutar do mesmo metrô. Então, eu acho que nós temos que começar um movimento para isso. Agora, tem colega teu que faz de conta que no estádio só tem animais. Enquanto as vovós não começarem a ir no jogo, foi tudo mais complicado. Então, eu acho que nós temos que parar, pensar e agir. Mas a ação não pode ser no sentido de ter medo de estimular a brincadeira. A paz dos cemitérios, né? Como tem muita gente apregoando, né? Que aí acabou o futebol, né? É isso. Né? O futebol de uma torcida só, não entra bandeira, não entra Guaraná, não dá. O ex-presidente do Corinthians, a esta altura, André Sanches, saiu do Corinthians dizendo que em 4, 5 anos o Corinthians será o mais poderoso time de futebol do mundo. É um exagero dele? Você acredita que isso seja possível? Bom, depende de onde vão estar os outros, né? O que me parece muito claro é que nós temos uma trajetória brilhante nesses próximos 5 anos. Nós vamos ter o estádio mais moderno do mundo e que foi totalmente concebido para gerar riqueza para o clube. Desde a forma de financiamento, a estrutura de organização, a escolha do projeto, tudo tem a ver com a busca de grandeza para o clube. O Mário vai ser um presidente excepcional no sentido de entrar com uma visão bem rígida do que sejam os nossos padrões éticos de comportamento, do que seja colocar o Corinthians com um comportamento de primeiro mundo, e estimulando muito 2 vertentes novas para a gente. Uma, internacionalizar esse clube. E você viu que beleza que foi a receptividade do nosso chinês. E a outra, voltar a dar ênfase aos esportes amadores. Como é que o Corinthians não tem um time de basquete à altura do Angelim? Por que nós não temos um time de vôlei compatível com o que o Brasil já alcançou nesse esporte? Natação nós estamos indo bem, futsal, mas... Então, nós vamos nos preparar para fazer um Corinthians muito grande. Antes de falar do estádio, porque como você sabe, essa é uma questão polêmica, principalmente em relação aos torcedores dos outros clubes aqui de São Paulo, né? Mas o futebol pagaria um time de vôlei, um time de basquete, a natação? Ou você imagina que o Corinthians pode tornar autossustentáveis esses esportes olímpicos, o simples fato de estar com a camisa do Corinthians? Na verdade, Juca, nós tentamos trazer recursos para essas áreas ao longo desses últimos 4 anos e foi uma frustração muito grande. Então, por que eu estou animado agora? Eu estou sentindo que com a proximidade da Copa, as grandes empresas estão começando a se interessar. Vai nascer uma consciência de que o Brasil vai fazer feio se não houver um engajamento. E reciprocamente, a empresa que tiver participado positivamente de fazer o Brasil ganhador de alguma medalha vai ser recompensada, e eu acho que a gente vai engajar o Corinthians nessa corrente. Tirar dinheiro do futebol no Corinthians é considerado crime de lesa pátria, né? Eu acho que isso seria abusar um pouco. Mas a força da nossa camisa, associada à atratividade
de um basquete em progressão, eu acho que vai dar certo dessa vez. A gente já volta com o Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sundry with possible violent storms. A northeasterly wind of 5 or 6, later becoming cyclonic. Saldo 1000 quickly becoming southeasterly. High Rockall 1000 increasing to Tudo que aprendemos na Volvo Ocean Race dá muito mais controle para você. Volvo XC60, domínio extremo. Copa do Brasil. No Pará, o tricolor venceu, mas o Independente ainda sonha com a classificação. São Paulo e Independente. Quarta, ao vivo, na ESPN Brasil. Em março, nos canais ESPN, Winter X Games da Europa. O March Madness do basquete universitário. Temporada regular da NBA. E o melhor do futebol na Europa. Série A italiana, Campeonato Espanhol, Barclays Premier League, UEFA Europa League e a UEFA Champions League. Em março, nos canais ESPN. As jogadas da semana. As jogadas da semana nos canais ESPN. Converso com o Luiz Paulo Rosenberg, vice-presidente do Corinthians, economista de larga experiência, que vai explicar, eu sei, você São Paulino, você palmeirense, santista, torcedores de outros clubes pelo país afora, esta polêmica em torno do estádio do Corinthians, a questão do dinheiro público, né? Que ofende muita gente. O Corinthians é uma entidade privada que, para receber uma Copa do Mundo, acabou sendo beneficiado com um presente de R$1 bilhão, financiado de alguma maneira pelo dinheiro de todos. Eu sei que não é essa a sua visão. Eu queria que você a expusesse. Muito bem. Primeiro ponto, se a gente volta lá para trás, quando o Andrés foi eleito, a postura oficial do Corinthians foi sempre muito clara. O Corinthians apoiava a reforma do Morumbi e a utilização do Morumbi como estádio de abertura da Copa. Por quê? Porque é um investimento tão grande a construção do estádio que a gente gostaria de ver isso minimizado. Você tem o maior estádio do Estado, que como legado modernizado traria benefícios para todos, inclusive para o Corinthians. Então, não havia uma voz dissonante de que o Morumbi deveria ser o estádio da Copa. Entre mentes, o Corinthians buscava a solução do seu estádio próprio. E você se lembra, durante 2 anos o Corinthians batalhou pela solução Pacaembu. Por quê? Porque da mesma linha de raciocínio, você chega à conclusão de que não tem cabimento construir um estádio novo. Se eu pudesse utilizar aquele que é guardião de todas as nossas grandes conquistas, tem algumas no Morumbi, mas o grosso é Pacaembu, e com um projeto maravilhoso que nós tínhamos, em que ele seria modernizado, preservando todo o aspecto, toda a sua tradição. Bom, durante 2 anos nós tentamos e não chegamos a lugar nenhum.
Então fizemos um estudo de mercado, fizemos um dimensionamento ótimo, nos surpreendemos, na verdade, com a atratividade do nosso terreno de Itaquera. Nós confrontamos essa solução com 4 outras e essa foi a mais atraente para o torcedor. E o que fizemos? O nosso projetinho, a Casa do Corintiano, do jeito que a gente precisava, sem ostentação, sem nenhum exagero, dimensionado do nosso tamanho, 45, 48 mil lugares, e estamos tocando nossa vida. O que acontece no resto do mundo, fora da República Popular? Um colapso na negociação entre o São Paulo, o Estado, a CBF, a FIFA, e no momento em que a gente conseguiu concretizar o sonho, e conseguimos um modelo de financiamento, uma construtora, um projeto aprovado na festa do centenário, vem uma pressão de CBF, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, dizendo que sem o Morumbi, a única hipótese de se ter um estádio de abertura em São Paulo seria se o Corinthians adaptasse o seu estádio. Então, veja, o Palmeiras não teria condições, naquela localidade, chegar aos 70 mil lugares necessários para a Copa. Então, foi feito um apelo ao Corinthians para que fizesse essa adaptação. Nós mostramos, olha, eu estou fazendo um estádio, está aqui o projeto, vai custar 400 milhões. Nós, como vamos fazer numa região carente, essa região tem já uma lei estabelecida pela Marta, dizendo que qualquer entidade que faça um investimento aqui, seja um clube de futebol, uma multinacional ou um botequim, tem direito a até 60% do investimento como certificado de estímulo, e nós contávamos com isso. Então, olha, o Corinthians vai fazer um estádio que vai custar 400, vai receber alguma coisa aí perto de 240 milhões de incentivo, isso seria distribuído no tempo. Então, em valor presente, vamos dizer que 240 valesse metade, 120, o Corinthians está aqui pronto para gastar cerca de 300 milhões para fazer o seu estádio. O que precisa para ser um estádio de Copa? O Corinthians nunca se preocupou com isso. Fomos nos informar, vimos o que era o manual da FIFA. Imagina, o estádio passaria de 110 a 190 mil metros quadrados de área construída, mas não porque eu ia ter benefício. Claro, teriam mais 20 mil lugares, que para nós não serviam naquele momento. Nós tínhamos uma projeção de expansão, mas não imediata. É ocioso esse lugar para o Corinthians. Então, o que nós temos foi o seguinte, olha, se esse custo adicional for bancado por quem vai se beneficiar disso, que é a cidade e o Estado de São Paulo, nós vamos fazer o sacrifício. É muito mais complicado, nós entramos num ritmo muito mais acelerado de construção, porque agora nós temos uma data. Para quem esperou 100 anos, se ele ficasse pronto em dezembro de 2013 ou 2014, fazia a menor diferença e eu poderia até conseguir uma redução de custo. Vamos nessa. Por causa do projeto FIFA, o estádio cresceu tanto que foi para cima dos dutos da Transpetro. Tem que ser removido, mais 10 milhões na conta do Corinthians. Então, o que nós temos é o seguinte, não me manda essa conta. Eu não quero dinheiro público, nunca pensei em dinheiro público. Nós íamos pegar o financiamento de 400 milhões e pagar, como aliás nós vamos fazer exatamente isso. Agora, esse ônus adicional, a cidade como um todo vai ter um estudo mostrando que por ter a abertura da Copa, São Paulo tem líquido R$1 bilhão de renda adicional gerada. Então, ele está tirando 400 milhões dessa renda, ele está tirando isso em imposto que nunca seria pago. Ele está tendo o benefício de fixar uma população que é a maior usuária do metrô na própria região, ele tem a possibilidade de dinamizar a região mais pobre de São Paulo. Certamente você, com todas as suas, todos os seus conhecimentos econômicos, se não leu, já passou os olhos nesse livrinho Soccernomics, dessa dupla de ingleses do Financial Times. Uhum. Eles ali, Luiz Paulo, eles mostram que essas contas sempre de ingresso de dinheiro nas cidades e tal, em torno de grandes eventos como a Olimpíada e Copa do Mundo, é meio para inglês ver, que na hora H não acontece como se projeta, como se prevê. O planejamento de economista, que você sabe que é igual previsão de jornalista esportivo antes do clássico, né? Invariavelmente erramos. Ao mesmo tempo, eles mostram que, invariavelmente, a construção de uma arena esportiva não é polo de desenvolvimento.
Nós temos exemplo, por exemplo, no Brasil, o Engenhão não significou um polo de desenvolvimento lá no Rio de Janeiro. Como não tá significando um polo de desenvolvimento no Sorreto, o estádio que se fez lá em Joanesburgo. Como você responde a isso? Não, veja, o que representa a arena durante o evento tem muito a ver com aquele momento. Agora, o período seguinte é incrível. Eu posso te mandar uma coleção de levantamentos nas principais arenas, principalmente quando você faz o seguinte, você coloca a arena num vazio econômico, é impressionante a diferença que faz. Ela cria toda uma atividade em volta, porque fora a demanda gerada no dia do jogo, uma arena moderna hoje, por exemplo, do Corinthians, ela vai funcionar 7 dias por semana. Ela vai ter restaurantes, lojas, centros de convenções. Então, ela gera emprego. Gerando emprego, ela cria um polo de atração. Quer dizer, morar perto do Corinthians vai ser... Pra você ter uma ideia, os terrenos em volta do estádio já subiram mais de 80%. Quer dizer, é essa antecipação. Mas isso também não significa, Luiz Paulo, uma expulsão do morador que estava lá? Você não tem a dúvida de que a lógica econômica vai funcionar. Quer dizer, quem estava ali pertinho, vamos dizer, pedindo esmola, vai morar um pouco mais longe, mas vai conseguir um emprego de guardador no estacionamento do Corinthians. Isso não é inevitável. Agora, que o nível da população da Zona Leste vai subir em função do estádio, eu não tenho dúvida. Você insiste, sempre que te perguntam, que o Corinthians está construindo um estádio de futebol, não necessariamente uma arena multiuso, para ter show da Madonna. É isso mesmo? É verdade. Porque, veja, por que para o São Paulo é tão rentável, tão lógico, promover os shows no seu gramado? Porque a renda que ele sacrifica por colocar a Madonna e fechar o estádio 3 semanas, é muito pequena. É uma torcida omissa, ele joga para 4 mil, 5 mil pessoas, a renda gerada pelo estádio é muito pequena. Então ele faz um show daqueles, recebe mais de 1 milhão por evento, está muito certo. Nosso caso é diferente. A nossa intenção, primeiro, é um estádio muito mais gerador de renda. Não tem comparação, é comparar um Volkswagen com um Rolls Royce. Ele é feito para gerar renda. Segundo, nós vamos montar um esquema de vender todos os lugares o ano inteiro, no começo do ano, com leilão, etc. Então, a renda que o Corinthians sacrifica quando abre mão de realizar um jogo lá é muito importante. E geralmente não são, pode ser até 3, 4 jogos. Então, para nós não vale a pena fazer isso. O que vale a pena para o Corinthians? Pegar a Fazendinha, aquele espaço que é um monumento à nossa incompetência no passado, e transformar ali, sim, numa arena muito mais próxima, que não precisa ser usada mais para futebol, vai poder ser coberta e com ar-condicionado. Então, se você traz um ex-Beatle, ele não corre o risco de escorregar na chuva enquanto está cantando num show. Gerar uma renda importante para o clube e atender uma demanda da sociedade de ter o seu centro de Evidentemente que esse exemplo foi uma coisa fictícia, né? Paul McCartney não escorregou no palco do Morumbi, ele seria incapaz de fazer essa maldade. A gente já volta. Jogos Olímpicos Londres 2012. Você já entra no clima aqui nos canais ESPN. Contagem regressiva para Londres 2012. Oferecimento Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Bradesco, presença lado a lado com o esporte brasileiro. E McDonald's, cheddar e pequenos preços. Você vai simplesmente adorar. O Brasil é uma nação, onde o esporte é campeão. Força e superação, presença é Bradesco. Novas marcas alcançar, superar, acreditar.
lado a lado com o esporte brasileiro. Converso com o entusiasmado Luiz Paulo Rosenberg, falando aqui das maravilhas até do gramado do novo estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Luiz Paulo, você deseja, você teme, você festeja a perspectiva que está posta de a gente começar a viver o que alguns chamam de uma fase de espanholização do futebol brasileiro, com Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians fazendo o papel de Real Madrid, Barcelona, Barcelona e Real Madrid, e deixando os outros muito para trás em função dos acordos com a TV, dessa nova divisão que se deu a partir da implosão do Clube dos 13? Eu acho que o cuidado com o nível de competitividade do futebol brasileiro é uma preocupação dos grandes e dos pequenos. Não adianta eu ter o único aparelho de fax, para usar uma imagem antiga, do mundo, porque eu não vou ter para quem mandar nem de quem receber. No momento em que a gente ficar solitário, não é o futebol que a gente quer. Agora, que a força econômica do Corinthians é desproporcional aos demais e que nós não vamos parar de lutar para que essa força só faça crescer com todas as medidas que a gente está tomando, isso é inevitável. Mas eu considero, por exemplo, que o contrato da televisão, que foi firmado sem o Clube dos 13, ele tem o grande mérito de ser muito maior do que os anteriores, mostrando que a forma como se negociavam os anteriores não era a mais propícia para os clubes. Mas ele é distributivista. Se você fosse fazer uma apropriação do valor total pago pela TV, proporcional à audiência ou ao tamanho de torcida, seria um desastre, uma catástrofe para os pequenos e médios também. Uhum. Então, é verdade que Corinthians e Flamengo ganham mais, mas muito menos mais do que seria, vamos dizer, a meritocracia absoluta, o regime de mercado. Então, eu acho que esses mecanismos de equilíbrio têm que ser mantidos. O que não dá, Juca, é, em nome de uma igualdade, de uma tradição, o Corinthians ter que disputar o Campeonato Paulista. Isso é absolutamente retrógrado, incompreensível, nós vamos ter que achar um outro formato, mas o Corinthians não pode ficar de janeiro até abril
comprometido com o campeonato e jogar as partidas. Nós estamos, não dá, aí tem que espanholar um pouco, porque nós vamos ter tempo mais para preparar o time e jogar fora. É justo dizer, e te juro, não estou fazendo, não tem nenhuma malícia na pergunta, curiosidade mesmo. É justo dizer que, mal ou bem, o trabalho que o Ataíde fez, ainda pelo Clube dos 13, embora tenha resultado na implosão do Clube dos 13, resultou numa coisa que acabou boa para os clubes no seu contrato com a TV, Luiz Paulo? Eu acho que o Ataíde foi uma pessoa extremamente bem intencionada e extremamente capaz. Ele fez uma montagem, um estímulo à competição espetacular. Coisa que, por exemplo, nós tínhamos tentado fazer em 97. Sim, eu me lembro. Conseguimos algum resultado. Sim. Onde que entrou em colapso? Em 97, nós conseguimos, acho que, triplicar o valor do contrato de TV. Mas não conseguimos fazer uma redistribuição. Ele continuou mais socialista do que capitalista. Isso deixou o Corinthians bem picado, etc. Mas aceitamos. O primeiro contrato da gestão do Andrés, o anterior a esse, não teve grandes aumentos e não teve nenhuma meritocracia. Apesar de eu estar representando Corinthians, São Paulo e Flamengo, por mandato dos outros dois, que muito me enobreceu, a única coisa que nós conseguimos foi fazer que o pay-per-view tivesse alguma correlação com a audiência. Dessa vez, quando o Ataíde montou aquele esquema belíssimo, competitivo, estimulador, trazendo as outras redes para participar mais ativamente, para garantir o apoio de todos os clubes, ele abriu outra vez mão da vertente meritocrática. Aí é que a gente explodiu. Quer dizer, o grande problema com o Corinthians nunca foi que ele tivesse agido tecnicamente errado ou que tivesse agenda oculta. Foi um trabalho brilhante. Mas a nossa grande prioridade, que era fazer algum reflexo entre o valor e o tamanho ele não queria fazer. Aí é que nós explodimos. Luiz Paulo, o Corinthians é economicamente mais forte que o Flamengo? Pelo fato de ser o mercado de São Paulo e a torcida está toda concentrada, a torcida boa, a maior parte estar concentrada em São Paulo. Essa é a diferença? É isso? A primeira diferença é essa. Tá. Se você... A torcida deles é maior do que a nossa. Mas se você pondera cada torcedor pela renda dele, a nossa é mais poderosa. Segundo, o comportamento da nossa torcida é diferente. Não tem jeito. A necessidade de se apossar do Corinthians, que a nossa torcida tem, nenhuma outra tem em relação ao seu clube. Não é que eles são mais corintianos do que um palmeirense, é palmeirense. Mas nós precisamos ser donos. Nós precisamos manter essa união. É uma coisa muito parecida com povos minoritários, como o catalão. E isso dá uma força para o marketing inexcedível, Juca. E quando uma neoquímica coloca o nome dela na nossa camisa, é claro que ela tem a exposição da TV, e isso mais do que paga o que ela nos... Mas ela ganha adesão irrestrita da Fiel. Ela muda o comportamento de 30 milhões de pessoas. Nos outros clubes não é assim. Então, com isso, os patrimônios do Corinthians, de imagem, de divulgação, de ativação, são muito mais valiosos que os dos demais. Não... Você está dizendo o que exatamente? Para dar um exemplo assim que fica bem claro para quem está em casa. Você me diria que no período em que o Corinthians usou Pepsi-Cola na camisa, o corintiano passou a tomar mais Pepsi-Cola do que tomava Coca-Cola? Sem dúvida. É mesmo? Sem dúvida. Vocês têm medição disso? Temos, nós temos problema. Na nossa história, a Medial cresceu 50% o número de vidas. Ela teve que abrir mão do Corinthians porque ela não aguentava crescer daquele jeito, porque ela tinha que vir atrás com o suporte. E mudou a escala da empresa. Olha o que foi para Perdigão um ano. Ela teve uma exposição como nunca anteriormente. E a Neoquímica, nós colocamos no mapa, era um nome desconhecido. Entrou. Por quê? Não é só a exposição na TV, é que a turma vai lá e compra o faturamento. Sente o efeito desse... Luiz Paulo, quando você pensou no Ronaldo, passava na sua cabeça que pudesse dar tão certo como deu?
Ah, não. Não, absolutamente não. Ah. Principalmente por essa minha característica analfabética, de não estar... Você pensa que eu sabia quem era Ronaldo? Eu ouvi dizer que era um jogador de seleção, etc. Mas, obviamente, eu tinha certeza de que ele não estava à altura de um Geraldão, por exemplo, na minha memória futebolística. E foi muito engraçado a forma como a natureza resolveu me mostrar isso. Você sabe... Nós acertamos com o Ronaldo no Hotel Novo Mundo, no Flamengo, no dia seguinte da festa da CBF de final do Campeonato Brasileiro. Tomamos um café lá e rapidamente, em 15, 20 minutos, e descemos. Eu e o Andrés para pegarmos o táxi para São Paulo e o Ronaldo com o Fará para irem para casa. Isso 8h15 da manhã. Estamos na porta, chega um casal de 38, 40 anos. Mas aquele Mauricinho, aquele São Paulino assim, de caricatura, a camisinha polo importada, o jeanzinho justo, puxando uma Louis Vuitton, uma mulher linda, moreninha, com as joinhas, tudo de marca, tudo de grife. Ele vem chegando assim com a máquina na mão e falando simplesmente, Ronaldo. Aí ele veio chegando e disse, Ronaldo, eu fui ver você jogar na Espanha, eu fui ver você jogar na Itália, eu fui ver na seleção, você tira uma fotografia comigo. Foi daqui a máquina, a gente tira. Aí o Ronaldo abraçou, ele abraçou o Ronaldo. Começa a escorrer lágrimas do cara. Aí ele disse, você não sabe como eu sou seu fã. E levanta a polozinha, azul claro, e lá embaixo está escrito Ronaldo Forever. Aí eu não resisti. Eu disse, o amigo é São Paulino, né? Você é. Uhum. Ele acabou de ser contratado por Corinthians, como é que fica? Ele disse, eu era São Paulino, eu sou corintiano. E o amigo não tem um filho? Uhum. São Paulino, né? Mais 3 horas. Nós estamos chegando em São Paulo e ele vai virar corintiano. Aquilo deu uma noção do tipo de vandalismo emocional que o Ronaldo provoca nas pessoas. E isso vem até hoje. Isso, claro, tem a ver com o fato dele cair e levanta, ele é loser e winner ao mesmo tempo, ele é um lutador, ele é a cara do Corinthians. Aí o cara faz o favor de se apaixonar pelo Corinthians do jeito que se apaixonou, parece velho quando descobre a primeira paixão aos 50, 60 anos, deu uma explosão que não tem fim. Nem todo mundo sabe, mas não é à toa. Corinthians, da cidade de Corinto, a cidade grega, essa cidade foi construída e destruída e reconstruída diversas vezes. Tem alguma coisa a ver com a história desse fenômeno, a gente já volta. Não importa onde você estiver, não importa o tamanho da sua empresa. FedEx, a maior companhia de transporte expresso do mundo, oferece soluções para suas remessas internacionais. Sua equipe altamente capacitada proporciona a experiência, velocidade e precisão que você necessita para obter vantagem nas oportunidades oferecidas. FedEx, conecte o seu negócio a um mundo em transformação. Oitavas de final da UEFA Champions League. Jogos de volta. Vamos conhecer os outros classificados. No estádio da final, o Bayern tenta passar pelo Basel. Em Milão, a vantagem é do Olympique diante da Inter. O Real Madrid não quer ser surpreendido pelo CSK. E o Chelsea precisa de 2 gols contra o Napoli. Terça e quarta, tudo ao vivo. O pacote mais completo da UEFA Champions League está aqui, nos canais ESPN. Quer
mostrar a seus amigos que você é quem mais entende do cálcio? É só você entrar no site espn.com.br, se cadastrar e jogar o Fantasy do Campeonato Italiano. Contrate seus craques e monte sua equipe. Você ganha pontos de acordo com o desempenho dos jogadores. As transferências são limitadas, você precisa saber compor o elenco para ganhar a cada rodada. www.espn.com.br/Fantasy Italiano. As notícias dos esportes ao redor do mundo. Equívoco, né? Lapso. O jogo foi 3-2. Este é o Sport Center. É demais. Todos os dias, só aqui, nos canais ESPN, onde informação é o nosso esporte. Luiz Paulo Rosenberg é o nosso entrevistado neste primeiro Juca Entrevista de 2012, vice-presidente do Corinthians. Pelo Corinthians já fez loucuras, pelo Corinthians às vezes paga um preço alto. Ele pôs, por exemplo, o Banco Pan-Americano na camisa do Corinthians. Ele foi do conselho do Banco Pan-Americano. Ele está hoje enrolado por causa do Banco Pan-Americano. Explica essa história, porque eu acho que é muito bom você explicar, para que não fique dúvida sobre o que significa, né, a liquidação do Banco Pan-Americano e no que isso te afeta. Bom, primeiro, ele não foi liquidado, graças a Deus. Sim, sim, verdade. Ele não chegou a impor essas perdas, que aí a coisa ficava realmente complicada. E o caso do Pan-Americano é, acima de tudo, o maior embuste que já foi aplicado no sistema financeiro brasileiro. Nós temos o caso do Nacional, mas no caso do Nacional, a tecnologia de acompanhamento, de controle de um banco era muito mais frouxa do que é hoje. No caso do Pan-Americano, uma quadrilha se instalou lá dentro e conseguiu, com o uso de tecnologia e sonegação de informações, passar pelas maiores auditorias do mundo. Teve o episódio da venda parcial para a Caixa Econômica e não se conseguiu detectar nada. Nós tínhamos no Conselho 2 membros independentes, que não tem nada a ver com o Grupo Silvio Santos, vamos lá para zelar pelo interesse dos minoritários. Era eu e o Carlos Azen, que foi diretor de fiscalização do Banco Central. E o Carlos fez o sistema mais complexo, mais completo que você podia ter de controle de auditoria. Bom, com tudo isso, houve a falcatrua, o Banco Central levou alguns anos até descobrir, descoberta a falcatrua, foram tomadas todas as providências, e vai se começar, então, a apuração do crime envolvido e o que vai ser a penalização dos envolvidos nessa história. A apuração foi feita pela Polícia Federal, um inquérito de mais de ano, profundo, e, graças a Deus, nunca se encontrou, o delegado mostrou, não tem nada a ver com nada daquilo. Eu faço parte dos iludidos, junto com o Silvio, absolutamente inocentado, apesar dos 22 indiciados. O Banco Central inicia um processo que vai a um conselho. E nesse processo, ele sugeriu níveis de punição que foram isentados pela Justiça. Esse processo está em avaliação e o que vai se mostrar é de que tudo que era possível ter sido feito para evitar esse latrocínio foi feito, e tudo que tinha que ser feito imediatamente após, uma vez descoberto, foi feito. E eu tenho certeza que esse conselho vai chegar e dizer, olha, tem a quadrilha e tem os que foram iludidos. E por aí fica. Eu não tenho nenhuma punição, eu não estou proibido de fazer nenhuma coisa, estamos absolutamente normais, esperando essa avaliação do conselho. Em que medida o fato de você ter levado o Banco Pan-Americano para a camisa do Corinthians, te envolveu? Nada. Porque, outra vez, o banco se beneficiou tremendamente.
por qualquer análise técnica, foi uma decisão bem racional. O problema é esse, quer dizer, o Conselho tem a obrigação de garantir que todas as práticas mais notáveis, mais consagradas, de controle do desempenho de uma empresa, sejam implementadas. E cuidar da estratégia de crescimento dele. Pelos números, o banco estava performando muito bem. E o Conselho estava tranquilo. Luiz Paulo, te incomoda o fato da camisa do Corinthians ter tanto anunciante? Você sonha assim, ter só um não esticado, bonito no pedaço? Tenho, até sei quem é. Eu queria que fosse a ACD. Eu acho que é um privilégio para o Brasil ter uma instituição como essa, precisa ser conhecida. E se o Corinthians pudesse pagar para ter a ACD na camisa, a gente, aliás, o que a ACD nos pede para fazer em matéria de promoção, a gente sempre participa. Agora, nós estamos longe de ter tranquilidade financeira. Nós estamos passando por uma transição, pegamos esse clube quebrado há 4 anos atrás. Então, não gosto de ver a camisa parecendo Fórmula 1, mas parece que a lógica que o Corinthians implantou e que foi tão contestada no início, hoje se generalizou, né? Só não tem a camisa de Fórmula 1 quem não tem competência para fazer. Quem pode, coloca toda essa fonte de... Em que medida você palpitou na retirada das estrelas do distintivo do Corinthians? Muito interessante. Você sabe que isso foi um apelo, desde que a gente chegou, das torcidas uniformizadas. Por quê? Porque elas perceberam que o espaço dedicado ao escudo do clube é fixo, é delimitado. Então, quanto mais penduricalhos você colocar, mais o escudo encolhe. Eu fui um defensor ardoroso, porque como eu sei que nós temos que colocar agora as estrelas das Libertadores, continuar colocando as brasileiras, Paulista a gente não dá importância, depois, de repente ia ter mais, ia aparecer Cruzeiro. Não ia mais parecer Corinthians e iam me acusar de estar misturando os escudos. Você já está considerando uma estrela da Libertadores nessa temporada? Um caneco, né? Mas sem colocar estrela. Eu acho que a gente chegou a cogitar de deixar uma estrela. A estrela chamada Fiel. Mas ela não precisa de estrela, não. Ela está em volta, ela é dona, ela faz o que quer com esse clube. Você viu como cresceu, como está bonito na camisa? Dúvida. Eu gosto muito mais sem as estrelas também. E até porque acho que não tem título que seja mais importante do que o distintivo de um clube. Também. Né? Consta que você é um chorão militante. É verdade que o Corinthians te faz chorar assim com uma frequência abusiva, não? Indesejável. Indesejável? Indesejável. Por que é isso? Como é que isso funciona? É legal pelo seguinte, não sei, talvez pela fase que a gente está. É raro eu chorar de tristeza, porque o Corinthians não dá isso pra gente. Mas a emoção, sei lá, de um gol como o do Adriano depois daquele sofrimento, aquela cabeçada no último minuto, num jogo fora, é uma liberação de tensão que até um velho economista naufraga. Mas eu quero perguntar para o velho economista mesmo. Pela citação que você fez do gol do Adriano, você está entre aqueles que dizem que valeu a pena pagar 4,5 milhões de reais por aquele gol, porque aquele gol é o gol que decide o Campeonato Brasileiro? Quer dizer, que aquele gol valeu um título e aí 4,5 milhões é pouco? Chega pra você, partiu Adriano, dominou o Imperador, preparou, invadiu, vai marcar, bateu, é gol! É gol! É gol! O Imperador está de volta, é gol do Timão! Gol! Olha, Juca, uma das coisas mais difíceis que tem em futebol, principalmente para um velho economista, é calcular análise custo-benefício, né? Porque os inquantificáveis são tão preponderantes. Se realmente a gente puder dizer que não houvesse tido aquele gol
não teria outro. Valeu. Agora, Luiz Paulo, não houvesse tido, para pegar a sua expressão, aquele gol, o Corinthians não seria campeão. O Corinthians teria empatado com o Atlético Mineiro da mesma maneira que empatou com o Vitória no ano anterior. O Vasco passaria na frente e não perderia mais. Não, o que eu digo é o seguinte, naquela história do efeito borboleta, sim. Como é que seria o mundo a partir da gente não ter feito aquele gol? Será que isso teria provocado uma preleção do Tite, que faria com que o Elton entrasse e sei lá, que ganhasse do Palmeiras? E aí não faria... Mas eu prefiro não entrar nessa. Eu curto o meu Corinthians, eu vou pela seguinte lógica. Enquanto nós estamos falando de gerar receita e segurar custo, nós temos que ser assim, uma Nestlé, uma GM, uma eficiência total. Aí quando pega aquele excedente e bota dentro do futebol, eu prefiro deixar na mão de São Jorge. Voltar a ser só o torcedor, como eu vou fazer quarta-feira, amanhã, quarta-feira, domingo, sábado, todos os dias. E a gente já volta. Já reparou que a gente vê cada vez mais Kia nas ruas? Claro, a Kia foi a marca que mais cresceu no mundo em 2011. E entre as grandes, a que mais cresceu no Brasil nos últimos 3 anos. Um sucesso que não veio por acaso. A Kia tem a linha mais inovadora e tecnológica do planeta. Inovação e tecnologia que fazem do Sorrento um carrão. Líder absoluto em vendas na categoria SUV médio em 2011. Vá até uma concessionária, faça um test drive e surpreenda-se com o preço e as condições especiais de financiamento. UEFA Europa League na fase oitavas de final. Jogos decisivos para saber quem avança na competição. Batalhas épicas entre grandes clubes. Gigantes são derrubados e estrelas surgem. Vem aí mais um show dos canais ESPN com 6 jogos ao vivo. Quinta, ao vivo, UEFA Europa League, um dos torneios mais competitivos do mundo. A melhor cobertura está aqui, nos canais ESPN. Mais uma rodada do Campeonato Russo. O milionário Angi recebe o Spartak em casa. Segunda, Premier League Russa, ao vivo, nos canais ESPN. Em 2012, as tardes da ESPN ganham mais um toque de adrenalina. Agora, de segunda a sexta, são 2 faixas de programação com o melhor dos esportes de ação. Às 2 da tarde é hora de acelerar, escalar, deslizar e dropar. E que tal um voo na companhia de Luiz Henrique Sabiá? Nosso Homem-Pássaro aterrissa na ESPN para uma nova temporada de Sabiá no Ar. Já às 4h30 da tarde, seu encontro está marcado com nossos especialistas e suas aventuras. No Conexão Surf, você acompanha cada passo dos brasileiros no World Tour, enquanto a galera do Skate Paradise pinta a cena do skate nacional. Renata Falzoni te leva para pedalar pelo mundo. Luiz Roberto Formiga, testando seus próprios limites, acompanha a evolução dos esportes de prancha. E o Cadeira não deixa passar nenhum detalhe do mundo das 2 rodas. Os anos passam, é verdade, mas o melhor dos esportes radicais continua por aqui, nos canais ESPN. Converso com Luiz Paulo Rosenberg, estamos entrando no nosso último bloco. Falávamos sobre economistas e futebol. Aí me obriga a te fazer uma pergunta, Luiz Paulo. Na sua cabeça não passa a possibilidade de alguém que não seja torcedor de um clube ir tocar este clube? Quer dizer, você não poderia ser o gestor do Palmeiras, como um palmeirense não pode ser o gestor do Corinthians, um botafoguense não pode ser do Flamengo? Você acha que é por aí? Ou dá para ser profissional a ponto de não misturar as coisas? Eu admiro muito quem consiga, porque eu não consegui. Eu gosto, sabe, apesar de toda essa linha moderna de que devia virar uma SA, o clube, ser gerido por profissionais,
Eu acho que você não pode fazer isso com paixão. Primeiro, eu nunca trabalharia no Corinthians como funcionário. Ou é para trabalhar de graça, com a alma, depois de ter conseguido tudo que eu precisava na vida e queria. Ou é profundamente desgastante. Se você não tem a gratificação de ser o teu clube, aquilo lá é um ninho de cobras, aquilo lá é nada... Vamos deixar, vai. O corintiano pode sonhar, a nação corintiana pode sonhar com uma participação mais democrática na vida do clube nesses próximos anos. Enfim, a gente vê, acabamos de assistir uma eleição no Corinthians, é indiscutível o resultado, mas, sei lá, um colégio eleitoral de 3 mil pessoas decidindo por uma nação de milhões e milhões e milhões. Há essa perspectiva na tua cabeça? Eu acho que nós temos que seguir esse caminho, é inevitável, é o caminho de um Barcelona. O próprio Santos tem mais uma estrutura parecida com essa, em que ser sócio não seja algo vinculado ao se utilizar das fantásticas instalações do clube, mas sim pertencer a uma comunidade. Eu acho que nós temos que atravessar essa ponte, do mesmo jeito que nós tivemos a ousadia de passarmos de um conselho por uma Assembleia Geral de Sócios, como o colégio relevante para eleger o presidente, nós temos que ir um pouco mais e reconhecer a importância desses 30 milhões de torcedores e o direito deles de interferir no nosso destino. Perguntas bem pessoais. De todos os títulos, qual você mais festejou na sua vida? Também? Que coisa maluca, né? Estamos aqui a falar sobre o fim dos campeonatos estaduais, que se impõe. No entanto, o título do corintiano é o título de 77, de uma geração, evidentemente, de corintiano. Eu estou ansioso para a gente ganhar a Libertadores, para ver se vai dar para competir, porque aquela sensação de tirar um peso das costas que 77 deu é inesquecível. Meu Deus do céu. Quer dizer, nesse aspecto, o Basílio é uma figura assim que você reverencia? Ajoelho cada vez que encontro. Sim. Não tenho. Sim. Você sabe que eu queria ser ele. Né? Eu sei. Pois é. Agora, você estava no Maracanã no dia 14 de janeiro de 2000. Aquele título do primeiro Mundial da FIFA não tem para você esse significado todo? Ou tem? Não, foi muito bom, foi muito agradável, foi muito comemorado. Eu fiquei com um sorriso congelado na cara. Mas não precisou cantar, né? É diferente você passar tentando convencer uma moça a sair com você durante 10 anos. Ou chegou numa balada e fez assim, ela veio. É mais ou menos essa. Essa é a sensação daquele Mundial, né? Tá certo. Quer dizer, e a Libertadores é uma coisa que... Essa vai parecer 77. Que gozado. Eu não tenho essa sensação, mas enfim, você está falando, eu acredito piamente em você. Última pergunta. A gente pode imaginar, não já, até porque estamos começando um novo mandato no Corinthians, de alguém que pode se reeleger uma vez. Não pode. Podemos pensar em você, você vislumbra amanhã, mais tarde, porque você foi cogitado já nessa sucessão, ser presidente do Corinthians, Paulo? Não, eu não tenho habilidade para isso. Essa capacidade de falar com torcedor, com sócio, com conselheiro, de fazer... Eu não consigo, eu não tenho mais paciência, eu estou muito velho. Eu acho que inaugurando o estádio e terminando essa consolidação econômica, eu vou ter prestado uma contribuição importante. E eu sou devoto da teoria de que a renovação faz um bem danado. Deixa eu ir embora, botar um desses moços que estão chegando. O Ivan está chegando agora. A gente tem uma figura como o Felipe Isabella. Tem o Sérgio Alvarenga. Tem tanta gente abaixo de 50 anos pronto para assumir isso. Não, eu espero ganhar uma plaquinha de bronze assim no novo estádio e pronto. Luiz Paulo Rosenberg, muitíssimo obrigado. A gente se vê. Luiz Paulo Rosenberg e o Corinthians do século XXI.
Os esportes radicais está nos canais ESPN.